Pois foi aqui que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I gritou o famoso Independência ou Morte, exatamente aqui nas margens desse rio Ipiranga. Tá bom, a cena não foi exatamente essa. A realidade é que Dom Pedro tava com uma caganeira da peste e tava de mula, frente desse lindo quadro. O quadro que representa todo esse viés artístico do dia 7 de setembro. Quadro esse feito por Pedro Américo em 1888, um ano antes da proclamação da República. Dom Pedro I é aquele que está no centro esquerdo do quadro, com a espada erguida, com uma postura totalmente ereta, traje de gala, para poder mostrar toda a força e poder de um líder de uma nação. Na boa, esse quadro tem muitos detalhes. Como o soldado que tá tirando ali os laços da cor da bandeira portuguesa, ou então os guardas que estão montando esses cavalos logo ali no canto da imagem, como se tivesse sido surpreendido pelo grito, como se esse grito tivesse sido algo completamente inesperado e completamente espontâneo. No ano de 1985 foi pensado em um museu onde poderia deixar marcado esses acontecimentos, onde foi que aconteceu esse tal grito de independência, museu conhecido como Museu Paulista, atualmente o Museu Ipiranga. Mas aí eu te pergunto, o que aconteceu de lá pra cá? Nós fizemos a Paulista, fizemos o Parque do Ibirapuera, também fizemos o MASP. Inclusive tem um vídeo aqui que é só falando sobre o MASP, todas as exposições. Vou deixar o card bem aqui aparecendo pra você poder ir lá e ver. Nós fizemos monumentos, fizemos um museu pra nossa queridíssima cultura afro, fizemos um planetário, também fizemos o nosso ralador de queijo gigante, conhecido como Centro Cultural Fiesp. Falando sobre arte, nós temos diversos polos culturais que são incríveis. Desde a cultura nordestina, que pô, já tem uma representação única e foda, que é um exemplo disso, xilogravura de cordel. Uma técnica antiga que o Nordeste fez virar uma arte única. E é muito legal de se ver, é muito legal de se fazer. Eu recomendo todo mundo pesquisar um pouco sobre, porque realmente é muito da hora. E a música brasileira? Você já parou pra pensar o quanto o sertanejo é o nosso country, o forró é o nosso reggaeton, sim, forró. E o Tim Maia é um dos nossos maiores representantes do R&B, do soul. Sem contar que a gente tem gêneros que são totalmente nossos e a nossa maneira de curtir é totalmente única. Como aqui eu tô gravando de São Paulo, existe uma coisa que é muito marcada aqui, que é o nosso queridíssimo samba. Em São Paulo a gente tem diversos bairros que são muito focados em samba, desde o próprio Limão, que você tinha roupa de samba clássica. E pra você poder ir num show de samba, num show de pagode, é um negócio único, cara. De coração, é muito único você ver isso, porque não é como um show normal. Tanto que eu tenho um orgulho muito grande de ter muito contato com algumas pessoas que são de fora do país e apresentar músicas muito clássicas nossas, como o nosso querido Pericão. Eu tenho uma felicidade gigantesca quando eu vou falar para as pessoas sobre Péricles, quando começa a tocar aquela parte. Foi mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor. Porra, é bom pra caralho. Inclusive eu gosto tanto da nossa cultura musical que a música que eu mais gosto do Hit Me Hard and Soft da Billie é L'amour de ma vie, que é uma música que pega um pouquinho ali de um bossa nova, de um ritmozinho mais leve, um ritmozinho ali mais calminho, com aquela batidinha bem de um bossa nova, uma dinâmica gostosa. E pra quem acha que eu tô doido fazendo essa afirmação que a Billie Eilish tá se inspirando num gênero completamente brasileiro, a Billie Eilish literalmente tem uma música que se chama Billie Bossa Nova, que aí sim é completamente um bossa nova mesmo, mas eu não tenho nem o que discutir, é um bossa nova de cabo a rabo. Puta, tem um tema que esse é o que eu tô mais vendo e que eu mais pude gritar. Existe um vídeo meu aqui no meu canal que é eu torcendo para os brasileiros, né, pro nosso queridíssima seleção feminina de futebol. E o nosso método de torcer é único. Eu queria muito falar sobre isso, porque afinal de contas esse aqui é um tema que tá muito em voga hoje, por conta que a gente tá tendo as Paralimpíadas ainda. E também é muito recente que aconteceu as Olimpíadas, então muita gente ainda tá com isso na cabeça, assim como eu. Nós não só torcemos, nós não só ficamos aplaudindo quando a gente ganha, não, a gente fica gritando. Acho que o momento que mais marcou essas Olimpíadas sobre a nossa torcida foi quando começou os skates, tá? Quando começou a rinha de skate, né? E foi uma coisa que nem sequer fui eu que vi, foi um colega meu de trabalho lá no Butantã que virou e falou isso, e mostrou que tava lá o pessoal lá torcendo quando chegava ali os outros skatistas, ficava assim, ó. E aí, quando chegou a nossa querida Raíssa Leal, meu irmão, fudeu, a Raíssa apareceu. Caralho, irmão, isso é muito único, isso é muito nosso, esse jeito de torcer, nosso jeito de gritar, nosso jeito de poder se animar, nosso jeito de poder soltar, ali, ó. Pum! Só o Rojão, filho. E vamos ser sinceros, quem é que esperava que a gente fosse vibrar tanto
com o Isaquias Queiroz na canoagem. Eu já conheci esse cara já de outras bandas, já vi o jogo ele competindo há muitos anos, mas cara, é muito bom você ver a nossa cultura brasileira chegando tão longe. O quanto que a gente tá torcendo sim, mas não é de hoje. Eu me lembro muito claramente em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, quando começou aquela competição do skate, que a gente começou a ter esse viés da Raíssa Leal, uma deusa. Eu me lembro, forte com os meus amigos, a gente assistindo, e pô, mano, que doideira ver como que a gente tava torcendo ali madrugada pra poder ver a Raíssa ganhar medalha. Também sim, a gente ficou torcendo muito pra que, né, a japonesa caísse. Nós não somos totalmente pessoas boas, acontece. O Augusto aqui também fazendo aqueles malabares ali depois que ele ganhou a medalha. É foda, o cara é bom. Você é louco, o Brasil tem realmente uns expoentes foda. A cultura brasileira é muito foda. Isso porque eu nem falei de tudo que a gente tem. Eu falei só de um pedacinho assim, só sobre a cultura brasileira. Não falei sobre toda a nossa cinematografia, onde a gente tem filmes clássicos, e não só clássicos brasileiros, mas sim clássicos do cinema no geral, como é o caso de Cidade de Deus, que é um dos filmes mais bem avaliados da história do cinema. Tá no top dos melhores filmes da história. E se você não acredita em mim, vai lá ver o Rotten Tomato ou então no IMDb pra você ver que eu não tô de sacanagem. Nós temos séries também incríveis, como 3%, que é uma série muito pouco conhecida, mas eu admito que não era o meu caso, que não conhecia sobre a série, mas uma amiga minha gringa, ela me falou sobre e eu fiquei, caralho, que série foda, que orgulho saber que, né, isso aqui veio do nosso continente, é o nosso Brasilzão, é o nosso gigante país. Ainda não vi, mas ainda assim reza a lenda que é uma série muito boa, uma série produzida há 1000 anos. Essa é uma série antiga, quando saiu eu tava ainda no ensino médio, mas ainda assim é uma série que todo mundo que eu já ouvi falando sobre fala que é muito boa. Tem uma também que a gente tem os melhores DJs do mundo, pessoas como a Loki, Vintage Culture, também tem ali o Leo também, que é outro DJ muito gigante que nem todo mundo conhece, e também muitos outros DJs que eu não consigo pronunciar não, porque eu não sei porque DJ tem nome tão difícil, eu nunca vou entender isso. Também tem invenções que são nossas, que pouca gente sabe, como o chuveiro elétrico. Muita gente não sabe que o chuveiro elétrico é uma invenção totalmente brasileira, e é um padrão brasileiro inclusive, nem todo mundo sabe que é uma coisa que é padronizada quase só aqui no Brasil. O resto do mundo isso não é comum, é muito mais chuveiro a gás. Na boa, se eu for ficar falando sobre tudo que nós brasileiros já fizemos, sobre tudo que nós somos foda, eu vou ficar aqui até o próximo 7 de setembro, porque de fato a gente é muito foda. Por mais que tudo isso nos represente, o dia 7 de setembro ainda assim é uma polêmica muito grande no meio dos historiadores. Se é uma data comemorativa, pra nós não tem nada realmente muito relevante historicamente falando. Na verdade, todos esses símbolos que a gente tem, em particular o grande quadro da independência, que é grande mesmo, ele foi feito por alguém que, se você prestar atenção na hora que eu tava falando, alguém que nasceu depois do grito de independência. E ele tem dois grandes motivos pelo qual foi feito, que é muito diferente de só representar o Brasil. Ele foi feito tanto para poder tentar salvar a monarquia que já estava quase em queda, quanto também para tentar fazer São Paulo se tornar um marco na história brasileira. Tanto que o Museu do Ipiranga, ele não se chama Museu do Ipiranga, ele se chama Museu Paulista. E como eu disse inicialmente sobre o quadro, ele é totalmente poético. O próprio Pedro Américo fala a seguinte frase: o artista se inspira na realidade, mas não se limita. De coração, isso me deixa totalmente desinibido por achar que essa data é só fabricada? Sinceramente não, mas acho que é uma data muito importante para nós. É uma data que a gente comemora ser brasileiro, uma data que a gente tem que comemorar, que a gente tem que ovacionar. Por mais que seja pré-fabricada, para mim é igual a bandeira do Brasil. Por mais que as cores não sejam representadas exatamente o que a gente considera hoje, e sim, na realidade, esses símbolos, essas coisas representavam as casas, né, dos Orleans e Bragança, mas com o tempo a gente tomou outra identidade, a gente começou a refletir, começou a ver outras coisas que fizeram sentido para nós. E quer não, já se tornou já um grande marco nosso brasileiro. Na minha opinião, por mais que seja importante a gente falar a verdade histórica, também é importante a gente entender o valor cultural. E como deixei bem claro aqui, eu adoro esse país para um caralho. E agora acabou